Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa A História do Cristianismo. Estamos dando início, neste episódio, à época dos pré-reformadores e sua ação na história. Vai demandar alguns episódios para falar sobre os pré-reformadores, porque a história dele é bem extensa. Estão conosco aqui para a apresentação deste programa, para a exposição dos assuntos, pastor Luiz Eugênio, secretário-geral do presbitério. Pai do Senhor a todos. E o professor Serlon, pastor Serlon, professor de História. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. A época dos pré-reformadores foi a Idade Média, também conhecida como Idade das Trevas, onde a igreja viveu o período em que recebeu o nome de Igreja Deformada, em vista dos desvios dos princípios bíblicos. Devido aos caminhos tortuosos adotados pelas lideranças da igreja, ocorreram divergências, já falamos aqui muito sobre os movimentos divergentes, lideradas por aqueles que buscavam a verdade bíblica, que foram exatamente os pré-reformadores. O nome pré-reformadores se deu em vista da futura reforma de Lutero, que adiante será abordada, consistindo de um movimento reformista do cristianismo que estava misturado nessa época com paganismo e práticas mundanas. No tempo da atuação dos pré-reformadores, a igreja era liderada pelo Papa, que tinha plenos poderes para impor tanto os dogmas da igreja, como tinha poder político também, chegando ao ponto até de ter poder para instituir e destituir reis. Essa é a época sobre a qual nós vamos falar. Gostaria de passar a palavra ao pastor Luiz Eugênio para nos dar um panorama geral dessa época dos pré-reformadores, dando início ao assunto. Bom, meus irmãos e amigos, vamos aqui fazer um retrospecto até onde nós estamos. Esse cronograma histórico, e podemos dizer até profético, nos ajuda a entender toda a história de uma forma resumida, né? Até onde estamos aqui hoje. Nós temos início aqui da história, aqui na parte da início da igreja, que é a primeira igreja, que é a apostólica. Apostólica ali, o início, do ano 0 até o ano 100, com a morte do último apóstolo que morreu, o apóstolo João, né? Então nós vamos vendo aqui os fatos históricos, que esse início da história da igreja, até o ano 100, depois do ano 100, que é a morte de João, nós vamos à igreja primitiva. A igreja primitiva, que nós vamos ver aqui, esse momento em que houve as perseguições, as 10 perseguições que nós já falamos aqui, que vai até o ano 313, que é quando o imperador Constantino assume o poder, né? Então, do ano 100 até o ano 313, foi de que muitos cristãos morreram, né? A Apocalipse lá fala sobre essas 10, né? As 10 perseguições. Depois disso, nós entramos aqui na época do Império, a partir de Constantino, a época do imperador Constantino, é a igreja imperial, ou seja, a igreja que o imperador dominava, ou seja, houve uma pacificação, né? Pacificação nesse momento de Constantino, depois vem Teodósio. Ali viu que a igreja viveu um momento até de paz, podemos dizer, mas a igreja ela misturou com o império nessa época aqui. Depois dessa época, com a queda de Roma, nós vamos para essa parte que é chamada a Era Medieval, né? A Era das Trevas, né? Que é muito considerada. E foi exatamente nessa época, do ano 476, né? Até o ano 1453, aproximadamente, a queda de Constantinopla. Esse período é chamado período medieval, em que nós já falamos também, falamos aqui sobre a questão dos papas, a questão quando surge o islamismo, surge em 622, que foi um grande impacto no cristianismo, surgiu o islamismo, né? Falamos também sobre as cruzadas dessa época medieval e falamos também aqui sobre a questão dos dogmas que surgiram do catolicismo, os dogmas, que a assunção, desde aqui podemos dizer o seguinte, alguns dogmas começaram a surgir, purgatório, a questão dos cultos a imagens, estamos vendo ali culto à imagem, a questão começaram a batizar criança recém-nascida, culto substituído por missa,
e várias coisas. Então você vai vendo ali, começou a usar velas, reza por mortos, tudo aqui desse período da igreja medieval. Agora nós chegamos, a partir de 1453, que é a queda de Constantinopla, nós vamos ter aqui agora a era, podemos dizer, a igreja reformada. Mas para chegar à igreja reformada, nós temos aqueles pré-reformadores, temos o que aconteceu antes dessa era, né? Que o Serlão pode falar muito bem sobre a questão do humanismo, e a questão que surgiu aí, exatamente a renascença, antes dessa igreja reformada, antes chegou os pré-reformadores, veio a renascença, o humanismo, tudo ali. Então, a partir dessa época, começou a haver mudanças que, por quê? Nós vamos aprender aqui, vamos estudar junto aqui, que muitas questões aqui não eram aceitas por muitos desses reformadores. A questão que a igreja veio trazendo nesses 1000 anos de história, começou a ser rejeitada, a questão de não poder ter acesso à Bíblia, várias coisas nós vamos ver aqui. Agora vamos chegar no ponto do humanismo, renascença, que dão início à história da igreja, que podemos dizer, com a queda de Constantinopla, dão início à época de pré-reforma e reforma, que ninguém faz nada sozinho, a obra é corpo, né? Então, antes de Lutero, teve aqueles chamados pré-reformadores, que já levantaram contra algumas coisas da igreja romana, né? Então, vamos lá. Acho que o Celão pode ir completando essa parte aí. Amém. É muito interessante nós vemos que o Senhor, Deus, ele tem o controle da história em suas mãos. E todo o plano profético traçado pelo Senhor para a igreja, ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo, ao longo da história. E é muito maravilhoso nós vemos como o nosso Deus ele vai movendo todas as coisas nos mais diversos âmbitos para que o seu projeto, para que a sua vontade se cumpra. A palavra do Senhor é fiel, ela não volta vazia. E quando nós olhamos para o contexto em que surgiram os chamados pré-reformadores, que é o assunto do nosso programa de hoje, nós vamos olhar para um momento muito específico da história da Europa, momento chamado de Baixa Idade Média. A Idade Média foi um período muito extenso, foram quase 1000 anos. A Idade Média, né, de 476, quando caiu o Império Romano do Ocidente, até 1453, quando Constantinopla, capital do Império Bizantino, foi também conquistada pelos turcos. Então, esse período de quase 1000 anos, a Idade Média, se divide em Alta Idade Média, que, para colocar em termos bem simples, é a primeira metade, digamos assim, da Idade Média, e a Baixa Idade Média, que começa no século XI. Então, ali por volta de 1050, a Europa está passando por grandes mudanças. A população cresceu, o comércio começou a se desenvolver novamente. Não que o comércio tenha deixado por completo de existir na Alta Idade Média, mas o comércio se intensifica, se revigora, vai surgir uma nova classe social, os mercadores, os homens de negócios, que vão ser chamados de burguesia. E por que esse nome burguesia? Porque as cidades medievais, que eram esse centro de atividades de comércio, elas eram chamadas de burgos. Até hoje tem várias cidades da Europa que tem o nome burgo em seu nome, Estrasburgo, Edimburgo e assim por diante. Então, novos valores, novas situações de vida material vão surgindo nas cidades e vão criando toda uma ambientação nova que vai ser propícia para o surgimento de movimentos que começam a contestar uma série de situações na vida da igreja, na vivência do cristianismo, como ele estava sendo apresentado pela igreja romana. Uma coisa muito interessante, é nesse ambiente novo de renascimento comercial e urbano que vão aparecer as universidades. As universidades são um resultado desse desenvolvimento da vida urbana. Se nós formos olhar as datas de fundação das mais antigas universidades da Europa, como Bolonha, na Itália, por exemplo, Oxford, na Inglaterra, assim por diante, são justamente nesse período da chamada Baixa Idade Média. Também nesse período da Baixa Idade Média começa a acontecer um processo interessantíssimo no aspecto político, que é o começo do fortalecimento do poder dos reis. Havia reis na Alta Idade Média, tinha rei da Inglaterra, rei da França, mas o poder desses reis era um poder muito limitado. Ele era limitado porque, em nível nacional, havia uma prevalência do poder dos senhores feudais em seus respectivos feudos. E tinha o poder supranacional da igreja, mas agora o poder dos reis começa
a se fortalecer. E isso vai ter muita relação mais adiante com a reforma protestante. Então, do ponto de vista econômico, estava acontecendo um revigoramento do comércio, embora prevalecesse para a maioria das pessoas a vida rural, agropastoril, mas as cidades florescem, os burgos, o poder dos reis se fortalece, a vida intelectual se desenvolve, e nesse ambiente vão surgir as mudanças que vão gerar o contexto favorável a uma nova forma de pensar. E é o caso do chamado movimento humanista. O movimento humanista ele vai surgir nesse período da Baixa Idade Média, está muito ligado às universidades que surgiram, estudiosos como Ludovico Ariosto, Francesco Petrarca, que vão retomar textos da Antiguidade Greco-Romana, da chamada Antiguidade Clássica. Eles vão recuperar esses textos, inclusive quando Constantinopla caiu, em 1453, muitos sábios, muitos estudiosos, muitos eruditos bizantinos fugiram para a Itália para não serem prisioneiros dos turcos e levaram textos que foram reinseridos na Europa, textos que já não circulavam mais ali na Europa Ocidental. Então esse ambiente gerou um resgate de alguns valores da Antiguidade Clássica Greco-Romana. E naquela época de Grécia e Roma havia o entendimento de que o homem era a medida de todas as coisas. De fato, inclusive um filósofo chamado Protágoras chegou a proferir, né, essa sentença: o homem é a medida de todas as coisas. E claramente, né, pastor Antônio Carlos fará algumas ponderações sobre essa questão do humanismo, né, do quanto ela desvirtua daquilo que é a essência do evangelho. Não é o homem que é a medida de todas as coisas, mas aquele grupo daquela época passou a ter esse parâmetro, passou a ter essa referência, passou a ter esse paradigma de que aquilo que o homem faz, a maneira como o homem pensa, aquilo que ele realiza é o mais maravilhoso, é o mais extraordinário. E se por um lado isso trouxe problemas que nós vamos detectar até hoje, inclusive no evangelho de hoje, né? Essa valorização do homem, essa centralização no homem e não em Deus, no Espírito Santo do Evangelho, mas, por outro lado, ele vai trazer um incentivo a se pensar mais criticamente, a se pensar de maneira mais questionadora uma série de situações. E esse ambiente de maior espírito crítico, de maior senso crítico, também favoreceu o questionamento das questões que havia na igreja. É nesse contexto, então, que nós muito sucintamente falamos aos irmãos que vão aparecer homens como John Wycliffe na Inglaterra, João Hus na atual República Tcheca, Savonarola lá na Itália, em Florença. São homens que surgiram nesse momento, nesse ambiente, e que são chamados pré-reformadores ou precursores da reforma, que tem, apesar de cada um ter uma característica, né, mas eles têm uma linha em comum. Eles resgatam o valor da palavra de Deus, questionam dogmas da igreja que foram estabelecidos naquele período medieval. Eles valorizam a livre interpretação da Bíblia. Eles questionam a opulência da igreja, a opulência, né, da estrutura religiosa. Então são movimentos extremamente importantes, porque apesar de a maioria deles ter sido muito duramente combatido pela igreja, mas eles deixaram sementes. Eles deixaram um legado que vai mais tarde influenciar a reforma protestante. Lutero, ele não surge do nada. Houve homens que Deus usou antes dele que implantaram já ali uma semente de inquietação, de questionamento que vai florescer com o Lutero. É muito interessante que eu me lembro agora de um professor do curso de História, que ele dizia uma coisa, ele falava na razão, né? Mas nós pelo Espírito entendemos. Ele dizia que Lutero era o homem certo, no lugar certo, na hora certa, né? Ele era um homem com qualificações. Do ponto de vista do professor, né, da universidade... Ele teve o livramento por Deus na hora certa. Ele teve o livramento por ele. Mas ele não tinha morrido, porque o que acontecia com ele era morte certa. A história explica o quê? Que ele foi protegido por nós sabemos que foi a intervenção do Senhor. Então, Deus foi trabalhando até chegar naquele... Agora, tem muita história para contar antes de chegar nos pré-reformadores e reformadores ainda. Agora, eu queria lembrar aqui o seguinte, Antônio Carlos, isso que Celão falou, que esse humanismo, que está muito ligado à Renascença, momento de grande movimento na idade, essa transição, que é uma queda de Constantinopla. O que aconteceu com Constantinopla? Constantinopla, ela foi a cidade fundada por Constantino, né?
Constantinopla é o nome Constantino, né? É. Exatamente. Então, o que aconteceu nessa época? Os bizantinos, né, que dominaram, foram derrotados pelos otomanos ali, aliás, aquele Mehmed II, o sultão que atacou Constantinopla, e ele derrubou até alguns retratos que ele bombardeou até destruir a cidade, foi bombardeando até Constantinopla se entregar, né? E ele, nessa queda de Constantinopla, que surgiu essa nova queda, Constantinopla era uma cidade respeitada mesmo, né? Era o grande centro. Exatamente. Né? Aí, podemos dizer, quero Constantinopla, depois nós vamos dizer aí que o humanismo, a Renascença. A Renascença foi esse movimento cultural, político que surgiu na Europa, depois do momento de trevas, desse período de trevas, da idade das trevas, né? A Idade Média, podemos dizer, essa transformação na Europa marcou muito. Por quê? Vamos lá, eu tenho 5 pontos que eu queria lembrar aqui, 5 pontos. Primeiro, na questão economia, na economia surgiu a burguesia nessa época, né? A burguesia, que era os artesãos, comerciantes, tudo ali que tinha ali o poder ali. Agora, e nessa época também, podemos dizer, tem mais ou menos nessa época, a descoberta das Américas, do Brasil também, mais ou menos nessa época, né? Não é isso aí? A América é descoberta em 1492 e o Brasil um pouquinho depois. E agora é interessante que na economia a igreja falava que todo mundo tivesse voto de pobreza, mas ela, o cofre dela está lotado de dinheiro, só os outros, voto de pobreza só para os outros, mas a igreja não, o romanismo, né? O segundo ponto é as artes. As artes foi outro movimento da Renascença, surgiu ali Miguel Ângelo, Leonardo da Vinci, grandes homens das artes ali, né? Depois tem a ciência. Na ciência, o terceiro ponto, que eles consideravam que a Terra era o centro do universo, a igreja considerava a Terra como centro. Aí veio aquele Copérnico e falou, não, o Sol que é o centro. Então ficou aquela que, na verdade, os dois, nenhum foi para um lado nem para o outro. Mas houve aquela briga. E depois veio a questão política. A política tinha uma briga entre o Papa e o Imperador, né? Porque já veio de muito tempo essa briga, um querendo dominar o outro, o Papa sempre querendo dominar tudo, podemos dizer assim. E nessa época lembramos que o Maquiavel escreveu O Príncipe, né? Que foi a questão que ele falava sobre conquistar e manter. Em resumo, seria isso aí. Como manter o poder, né? Então, os meandros do poder. Esse Maquiavel tem uma história longa sobre ele aí, né? Aí nós temos aqui a religião. A religião, a Bíblia, a religião era controlada por Roma. O que aconteceu? A Bíblia só podia ser lida pelos líderes ali e os mais pobres tinham que aceitar a interpretação da Bíblia. Podia ler até acho que o rodapé tinha, mas a interpretação era da Igreja Romana. Então ninguém tinha... A Bíblia, a única Bíblia que tinha era latim, traduzida por Jerônimo, né? Jerônimo traduziu a Bíblia em latim, é a única que tinha. Então a Bíblia não era lida para os leigos. Então nesse contexto da Renascença, do humanismo, que falou tudo aqui, o que aconteceu? O humanismo também é um movimento cultural e filosófico, né? Que com toda essa questão surgiu esse humanismo, porque o homem como centro. E o homem começou a questionar muitas coisas, porque você vai surgir da arte, da ciência, da política, da religião, da economia, várias coisas surgindo. Foi esse movimento efervescente na Europa que deu início, podemos dizer assim, a questão dos pré-reformadores. Ainda vamos chegar nos pré-reformadores agora, né? É interessante esse ambiente, né? Porque até pessoas que eram da igreja e que não deixaram de ser da igreja começaram a questionar, né? Tem um notório filósofo que é o Erasmo de Roterdã, ele vai escrever o livro Elogia à Loucura, né? Onde ele coloca as incoerências. Ou seja, até pela razão era possível perceber essas incoerências. E assim, quando nós conhecemos a história, nós vemos o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é onisciente, né? Como ele constrói todas as coisas. Nós tivemos agora a oportunidade, né, do Trombetas e Festas, de por meio da tecnologia pregar o evangelho para milhões de pessoas, né, um alcance muito grande. E naquela época, o Senhor permitiu que fosse desenvolvida uma tecnologia que também permitiu a divulgação em larga escala dos textos que vão difundir essas novas ideias, inclusive quando vier o protestantismo, que é a imprensa de tipos móveis, que vai permitir uma reprodução muito mais ágil de textos, de livros.
é como se fosse a internet da época, né? Permitiu que Lutero, que, enfim, os demais reformadores pudessem propagar suas ideias. Aliás, a invenção da imprensa, né, foi um negócio forte nessa época. Gutenberg. Havia poder ser reproduzido várias bíblias, né? Foi. Isso aí esse é um fato marcante da reforma. Vamos dizer que a invenção da imprensa ajudou e muito mesmo, né? Meus irmãos, nós vimos aqui um panorama rápido, onde se falou muita coisa, por certo, em vários pontos aqui, podem ter algumas dúvidas. Nós vamos procurar, nos próximos episódios, entrar em detalhes agora, para explicar cada ponto desse. Então, a primeira coisa que se viu, que a Idade Média se está falando de um período muito longo. Nossa história, desde Jesus até nós, aproximadamente 2000 anos, até porque o calendário é um pouco impreciso, vamos dizer, o calendário bíblico, né, começa a partir da ressurreição de Jesus, então o calendário é impreciso. Então, mas cerca de 2000 anos, dos quais a metade, 1000 anos, está dentro da Idade Média. Então, isso aqui que se falou, resumidamente, tem muita coisa. Eu observei alguns pontos que podem trazer dúvidas. Um deles é a questão da queda de Constantinopla. Vou fazer uma mençãozinha aqui para fazer uma lembrança aos irmãos. Antes antes da queda do Império Romano do Ocidente, havia dois impérios. O Império Romano é dividido em duas partes. Do Oriente, com sede em Constantinopla. Exato. Ou Bizâncio, que é a mesma coisa. Constantinopla, Constantino, no seu tempo, fez as reformas e passou o nome para Constantinopla. É o mesmo lugar. Isso está no Oriente. Constantinopla está na Ásia Menor da Antiguidade, Turquia hoje, não é? A cidade de Istambul, né? É a cidade de Istambul. E a parte ocidental sede em Roma. Quando houve a queda do Império Romano, coisas essas que já foram mencionadas aqui, já foram explicadas aqui no programa, a queda do Império Romano foi só no Ocidente. O Oriente, com sede em Constantinopla, continuou. E nós estamos focando a história na parte ocidental, mas tem momentos que vamos precisar falar da parte oriental também. Mas nós estamos focando na parte ocidental porque foi aqui que se desenvolveu a história da igreja, que é o nosso objeto do nosso programa. Então, a partir da queda do Império Romano, houve a ascensão do papado, da igreja e do papado. Então, é nesse ambiente que começa a desenvolver uma história muito longa. Então, qual era o ambiente? Havia vários reis de vários países, vamos dizer assim, ou várias regiões, não é? E, ao mesmo tempo, havia o Papa que fazia mediação entre eles, porque o Papa se situava na parte religiosa, embora nunca se afastando da política também. Mas devido ao temor de Deus, devido ao temor das coisas futuras até após a morte, havia um grande temor da figura do Papa. Então o Papa era uma espécie de mediador ali no meio. Em certas ocasiões o Papa teve um poder imenso, poder até para destituir rei, né? Sim. Alcançou um poder. Então a Idade Média está aqui dentro. Então, feito esse panorama, que nós vamos detalhar melhor, eu falei que tinha vários pontos. Citei o ponto aqui de Constantinopla, a queda de Constantinopla, né? Aí foi a queda do Império do Ocidente, mas marcou a história. No Ocidente. No Oriente, né? Aliás, no Oriente marcou também a história no Ocidente. Com certeza. Isso tudo aqui, vamos precisar explicar melhor depois. A ponto de a queda de Constantinopla ser o marco divisor do final da Idade Média e início da Idade Moderna. Pois é, exatamente. Então, coisas que merecem depois explicar melhor. Então, nós encerramos aqui esse episódio que dá início
nem falamos deles, né? Aos pré-reformadores, mas o ambiente, estamos falando desse ambiente. Agradecemos a presença aí dos que compõem a mesa conosco aqui, pastor Luiz Eugênio Senhor e pastor Serlon. A paz do Senhor aos irmãos. E agradecemos a presença de todos que participam conosco. A paz do Senhor Jesus.